O vídeo teve uma repercussão muito grande nas redes sociais e já a gente vai entender o porquê. Porque ele é muito preocupante. Coloca o ex-presidiário no ar. Construir um outro mundo. Por isso eu queria lhe dizer uma coisa que eu defendi no Congresso, em Genebra, no Parlamento Europeu. Nós precisamos rediscutir uma nova governança mundial. A gente não vai resolver a questão ambiental se a gente deixar por conta do Estado Nacional. Porque quando você aprova uma coisa numa conferência para discutir meio ambiente, essa coisa volta para dentro dos estados para eles aprovarem. E normalmente os congressos não aprovam. Vocês lembram que quando o ex-presidiário estava usando o nosso dinheiro para fazer um tour pela Europa? E a imprensa daqui, gente, vibrando. A velha imprensa mofeta, marrom. Vibrando. Ai, porque Lula foi recebido no Parlamento Europeu. Nossa, o Lula foi recebido pelo Macron. Entenderam? O cara não tá nem mais mentindo. Porque de primeiro ele falava, nós vamos proteger o Brasil, nós vamos proteger as riquezas do Brasil. O Brasil é muito rico e a gente precisa dividir essa riqueza entre o povo pobre, blá, 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 blá. Porque nunca foi assim. Porque nunca os ricos ficaram tão ricos quanto no governo Lula, vide quanto os banqueiros ganharam. Aí você lembra que um dos encontros que ele teve, eu lembro que eu falei nesse estúdio aqui, com o presidente da França, Emmanuel Macron, que o Macron é como o Lula, eu repito, o Macron não pode andar nas ruas da França, assim como o Lula não pode andar nas ruas do Brasil, porque as pessoas estão com ojeriza a eles, em seus respectivos países. O Macron já disse com todas as letras, a Amazônia é nossa. Olhe lá, o presidente da França disse que a Amazônia é nossa. Ele está se incluindo no bolo que a Amazônia é nossa. A Amazônia não é nossa não, viu, cara pálida? Tu pode até mandar o teu nariz enorme ficar xeretando aqui a Amazônia, mas ela não é tua não. A Amazônia é brasileira, rapazinho. Você acha que o Lula foi fazer esse tour na Europa? Foi para vender o Brasil. Foi para separar as partes. Foi para tirar a soberania. Foi para tirar o Brasil dos brasileiros. Porque ele odeia patriotismo, né? Ele precisa de investimento internacional. E as pessoas não vão investir no Lula porque, ai, como é um idosinho fofinho. Não. As pessoas lá fora vão investir para que esse ex-presidiário ganhe as eleições. Ele tem que prometer alguma coisa e ele está prometendo o que é nosso. Se você acha isso certo, vota no ex-presidiário, amor. Vota. Porque a consequência disso é você ficar mais pobre. Em tudo quanto é grupo, rede social que você tiver. Esse vídeo, na época, em 2016, quando eu postei ele, comecei a receber ameaça de morte. Isso mesmo. Isso daí é o que o PT vai fazer caso volte ao poder. Na época eles tentaram, não conseguiram porque estourou o mensalão. Vou colocar o vídeo aqui para vocês assistir. Preste atenção e compartilhem ao máximo. Da ministra da Casa Civil, Dilma Rousseff, virtual candidata do PT à presidência da República, dos ministros da Justiça, Tarso Genro, da Comunicação Social, Franklin Martins, e dos Direitos Humanos, Paulo Vanucci. É um emaranhado de artigos e parágrafos que muitas vezes ataca a Constituição. O decreto provocou duras críticas da sociedade e uma forte reação dentro do próprio governo. Para os especialistas, se for aprovada da maneira como está, a lei será o mais duro golpe contra a democracia desde o fim da ditadura militar. Ives Gandra Martins é um dos mais conceituados juristas internacionais. Ele é autor de mais de 300 livros sobre direito, sozinho ou com outros autores, com obras publicadas em 19 países. Ao analisar o novo decreto, ele ficou impressionado. Um dos documentos com maiores sandices que eu tive a possibilidade de ver nos meus 51 anos de advocacia e nos meus 49 anos de magistério de direito.
catedrático em Direito por 31 universidades no Brasil, na América do Sul e Europa, Ives analisou vários itens do novo decreto. O projeto prevê que o proprietário rural que tiver uma fazenda invadida não poderá mais recorrer ao judiciário. O que eles estão pretendendo é dar direito àquele que invadir qualquer terra, fazer com que, uma vez invadido, o direito de propriedade deixe de ser do proprietário e de ser do invasor. A lei quer evitar a divulgação de símbolos religiosos. Se não pode haver mais símbolos religiosos, nós temos que mudar o nome da cidade de São Paulo. Todas as cidades que têm nomes de santos não poderão mais ter. Será criada uma comissão para controlar o conteúdo dos meios de comunicação. No momento em que se elimina a liberdade de imprensa, nesse momento nós estamos perante, efetivamente, o início de uma ditadura. Um novo imposto sobre grandes fortunas seria instituído. É um imposto que afasta investimentos. Porque aquele que formou um patrimônio, depois de ser tributado em todas as operações, ainda vai ser tributado no seu patrimônio pessoal. As prostitutas contariam com direitos trabalhistas e carteira assinada. Isso não é profissão. Na prática, o que os verdadeiros direitos humanos é tirar essas moças do que elas estão fazendo e dar profissões dignas a elas. Os responsáveis pela tortura durante a ditadura militar seriam julgados. Já os guerrilheiros, que também torturaram, ficariam livres de qualquer punição. Torturador de esquerda é um santo. Torturador da direita é um demônio. É um decreto preparatório para um regime ditatorial. Proibiu o nosso? Sim, aqui. Sim. A Eletrobras Sim. de aportar mais 100 milhões de dólares numa hidrelétrica da Nicarágua. Os votos dos ministros eram assim: inacreditável, inadmissível, inviável, absurdo. A Eletrobras está com as ações dela suspensas na Bolsa de Nova York, porque não consegue liberar um balanço, porque os auditores se recusam a assinar um balanço que não, enfim, está com um monte de buraco. A Eletrobras também, né? Que depois ela e que a Eletrobras basicamente não reconhece prejuízos, não assume prejuízos da Lava Jato, e a KPMG, que é a auditoria, se recusa a assinar. Moral da história, foi proibida, isso vai custar um prejuízo para o aposentado, para o contribuinte de imposto de renda, para o desempregado, no supermercado vai custar inflação, porque é tudo dinheiro do Tesouro que vai acabar pagando esses prejuízos. A Eletrobras vai ter que reembolsar investidor de americano, inclusive se esse negócio for para frente, porque lançou ações na Bolsa de Nova York, enganou o investidor, etc. Ou seja, você perguntou dos países, Nicarágua, na Nicarágua a gente tem negócio, tem hidrelétrica sendo feita com grana da Eletrobras. O que a Eletrobras tem que fazer hidrelétrica na Nicarágua? Isso é só um exemplo. Tem os exemplos de Angola, de Gana, esses dois países são os que passam pelas investigações de tráfico de influência internacional do Lula. Tem Venezuela, tem Peru, tem Equador. Tem o Porto de Mariel. Para não falar de Cuba, do Porto de Mariel. São esses. E é curioso. Os negócios são estatais, são o seu dinheiro. E é curioso que no caso do Porto de Mariel, por exemplo, os documentos estão fechados até 2027, sei lá. Secretos, declararam secretos. Você não pode saber o que foi que aconteceu. Olha, é uma pena o que fizeram com o dinheiro do Tesouro Nacional, inclusive em negócios, entre aspas, internacionais. Não são negócios, como a gente sabe. Tem até Portugal no meio, né? Tem investigação envolvendo o ex-ministro Sócrates, ex-primeiro-ministro Sócrates, que ficou preso vários meses em Portugal por ordem do Ministério Público, que cruza com Zé Dirceu, com Lula. É uma bagunça. Candidato Lula, de onde veio o dinheiro sujo? 1.750.000 em dinheiro vivo, reais e dólar, para comprar um dossiê fajuto. Faz exatamente 30 dias que ele quer saber de onde veio o dinheiro. Olhe nos olhos do povo brasileiro, candidato Lula, e responda de onde veio o dinheiro. Eu não sou policial, eu sou presidente da República. Primeiro, Lula, não meça as pessoas pela sua régua. Eu não tenho no meu governo ministro condenado. Agora, o que o candidato Lula deve explicar é como é que compra ambulância superfaturada, roubo até na compra de ambulância. Se alguém
que não tem moral para falar de ética é o governo Lula. Eu sou de uma formação pobre, mas uma formação de que quem Uai, seu app de vídeos curtos.